O Evangelho de Mateus, capítulo 5, fala das bem-aventuranças. E a palavra de Deus começa assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e sentou-se. E os seus discípulos chegaram perto dele. E ele começou a ensiná-los. Disse Jesus: feliz as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes ou bem-aventurados as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ela as deixará completamente satisfeitas. Bem-aventurado as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Bem-aventurado as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes ou bem-aventurados as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Bem-aventurados, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurado sois vós. Diga ao irmão assim: bem-aventurado é você. Aleluia. Pai, nós te louvamos por esta palavra, que esta palavra que é viva e eficaz encontre um lugar agora no nosso coração e venha transformar completamente as nossas vidas. Muda a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração. Nos faz entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Estamos aqui, Senhor, diante de ti. Fala agora conosco de uma forma muito especial, no nome poderoso de Jesus. Amém. Diga comigo assim: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia. Eu quero falar sobre o tema a verdadeira felicidade, ou as bem-aventuranças. Hoje eu vou falar sobre 3 delas, e depois eu vou dar continuidade para que possamos falar de todas as bem-aventuranças. São 8. Então uma palavra de Deus diz: bem-aventurado. Interessante que Jesus, no seu primeiro sermão, que está lá em Mateus 4,17, é um sermão de uma frase só. Diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O menor sermão e o primeiro sermão de Jesus foi esse. O segundo sermão registrado na Bíblia, eu não posso precisar se esse foi o segundo ou que série foi esse, mas o maior sermão registrado na Bíblia é esse de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, que fala da verdadeira felicidade. Jesus aqui ele vai falar de relacionamentos interpessoais, né, que é o relacionamento com os outros, relacionamento com Deus e, acima de tudo, um relacionamento pessoal. Como me relacionar comigo mesmo e ser uma pessoa feliz, como me conduzir. Então Jesus começa a apontar aqui para nós que felicidade, ela não é só um momento, né? A gente tem essa impressão de que alegria, felicidade é só um momento, mas quando Jesus ministra sobre as bem-aventuranças, Ele está nos ensinando a viver uma vida feliz, a viver uma vida de felicidade. Esse ano, nosso tema da nossa igreja, que o Espírito Santo nos deu, esse é o ano da alegria e de refletirmos a glória de Deus. Ser bem-aventurado é isso, é aquele que é muito feliz e tem a glória dos céus. É isso que é ser bem-aventurado.
é você ser feliz e você refletir, viver, sabe? Fazer com que as pessoas vejam em você a glória de Deus. Então Jesus, ele está nos ensinando, ele começa assim, a ensinar as pessoas o que é ser feliz. E Jesus, ele ensina isso num dos momentos mais difíceis na vida dos judeus. Sabe, quando eles eram escravos de Roma, a pior coisa é você ser escravizado na sua própria casa, né? Uma das coisas mais difíceis nessa pandemia é exatamente isso, porque você se torna prisioneiro dentro da sua própria casa, você fica limitado, e você, até dentro de casa, você tem regras para que você não seja contaminado dentro de casa. Então isso causa às vezes uma angústia, uma sensação de impotência, e vai gerando um estado de tristeza, de angústia muito grande. E Jesus estava vivendo isso com os judeus. Roma toma conta de Jerusalém, começa a oprimir os judeus, começa a impor os seus impostos, as suas leis, começa a impor a sua religião, e as pessoas começam a se sentir prisioneiras, sem muita liberdade, sem poder sonhar, sem poder crescer. E aí Jesus começa então a ensinar a esse povo que existe um caminho de felicidade, que está além do que você está vivendo, que está além do que você está passando do lado de fora, está além do que está em sua volta. Uma felicidade que você encontra dentro de você, e você consegue viver em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ainda que seja na fornalha, você encontra lá a felicidade. Então ele começa, não aqui fazendo uma hipótese, é possível ser feliz. Ele começa afirmando, e é essa a grande diferença da mensagem de Jesus para todas as mensagens que já houve no mundo, porque toda mensagem nossa, ela começa com uma hipótese, com uma possibilidade, mas Jesus, ele não fala aqui em hipótese, ele afirma, feliz, e ele vai então dizer o que é ser essa pessoa feliz, que vive uma alegria plena, e que vive a glória de Deus nela. Então a primeira coisa que ele diz sobre uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, o primeiro caminho que ele aponta para essa verdadeira felicidade, ele diz: feliz as pessoas pobres de espírito, pois delas é o reino dos céus. Aleluia. Ser pobre de espírito não é viver para você. Sabe, quando você é pobre de espírito, você é despojado, você não é egoísta, você aprende a viver para o outro, você aprende a encontrar a alegria em ajudar as pessoas. Ser pobre de espírito também é você não ser arrogante, é você dar espaço para aprender, é você entender que você pode a cada dia mais se tornar uma pessoa melhor. Ser pobre de espírito é aceitar aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem colocado. A Bíblia vai nos dizer que nos últimos dias surgiriam homens arrogantes, amantes de si mesmo. Quando eu sou amante de mim mesmo, então eu começo a perder a noção da importância do outro. Então o que o outro diz, o que o outro pensa e o que o outro sente não me interessa, não me importo com isso. O que o outro diz, o que o outro pensa não me incomoda, porque eu vivo só para mim. Então eu não consigo nunca me inclinar, eu não consigo nunca me dobrar.
Eu não tenho ouvidos para ouvir aquilo que as pessoas me ensinam. Eu não tenho tempo para perder com ninguém. Eu vivo só para mim. As pessoas que não são pobres de espíritos, elas são convictas das suas certezas, seja para o bem ou seja para o mal. Quando ela se acha miserável, ela é miserável o tempo todo. Ninguém consegue convencer ela de que ela não é miserável, de que ela pode se tornar uma pessoa melhor, de que ela não é uma pessoa injustiçada, porque a pobreza de espírito dela não permite a ela aprender coisas melhores, não permite a ela a ser curada, não permite. Você já tentou tirar o espinho da pata de um leão? Tenta para ver. Antes de você chegar nele, ele já te devorou. Para você tirar tirar um espinho da pata de um leão, você precisa sedar o leão, para que ele não tenha reação. Assim são as pessoas que não são pobres de espírito. Elas são como um leão ferido. Ninguém se aproxima, e quando se aproxima, elas os devoram. Por isso Jesus diz: bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele para ouvir. Ele ouve o que Deus fala, ele deixa as pessoas se achegar até ele, e deixa ensinar o caminho. Observe que os homens mais sábios do mundo, eles fazem questão de dizer: uma coisa eu sei, que nada sei. Jesus Cristo vai dizer aos apóstolos que vocês que são mestres, vocês devem servir ao outro. Então, quando eu sou humilde, quando eu sou pobre de espírito, eu aprendo que o caminho da riqueza não está em receber, que o caminho da riqueza está em dar. Quanto mais eu dou, mais eu sou rico. Porque à medida em que eu dou, eu vou me identificando com o outro e vou aprendendo com o outro. Aprendendo as suas falhas e aprendendo também as suas riquezas. Quando eu sou humilde de espírito, eu sei que todo ser humano tem algo para me ensinar. Todo ser humano e todas as coisas que existem na vida tem uma lição para mim. Quando eu não sou pobre de espírito, eu acho que as coisas não têm valor. Então eu desprezo. Eu saio desprezando coisas e desprezando pessoas. Todo egoísta, ele perde o reino dos céus, porque ele se acha autossuficiente. Então ele não deixa Deus salvá-lo, porque ele pensa: eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso de um pastor, eu não preciso que um pastor me diga o que eu vou fazer da minha vida, eu não preciso da oração de um pastor, eu não preciso da oração de um irmão, eu não preciso. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele sabe que precisa do outro. Ele sabe que ele precisa daquela pessoa que limpa a casa, assim como ele precisa do doutor, do advogado, do engenheiro, do psicólogo. Ele sabe que ele precisa da pessoa mais humilde que possa existir na terra, como ele precisa da pessoa mais nobre que possa existir na terra. Porque ele sabe que em si só ele não pode resolver todas as coisas. O pobre de espírito, ele busca o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O pobre de espírito, ele sabe que o melhor lugar para ele estar é onde Deus está.
Quem não é pobre de espírito, ele acha que, para que buscar o reino de Deus, se eu posso conquistar tudo na terra? Aí Jesus diz, coitado desse, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Davi era um homem pobre de espírito, porque ele compreendia que ele precisava de Deus, que o seu pecado o afastava de Deus. Então muitas vezes nos seus salmos ele vai confessar os seus pecados e vai dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim e não afaste de mim o seu espírito. Tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Então isso é ser pobre de espírito, entender que o seu espírito, que você sozinho não é capaz, por mais capacitado que você seja, ainda assim você precisa de Deus. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, em Romanos capítulo 7, ele diz, miserável homem que sou. E olha que o apóstolo Paulo era um dos homens mais capazes que existia naquela época. Ele não só era capaz como pregador, como apóstolo, como pastor, mas também como um ser humano. Ele era uma pessoa muito capacitada. Ele foi instruído por um dos melhores, Gamaliel. Ele diz, eu cresci ao pé desse homem, eu aprendi tudo sobre a lei, e aprendi de verdade. Ele aprendeu tudo sobre os romanos, tanto era que ele era oficial do exército romano. Então ele era um cara muito capacitado, mas ele olha para ele e diz assim, miserável homem que sou, quem pode me livrar de mim mesmo? Quem pode me livrar da minha incapacidade, da minha maldade, dos meus pecados? Quem pode me livrar dos meus pensamentos e atitudes miseráveis? Porque ele era um homem pobre de espírito. Quando você não é pobre de espírito, você acha que você só se resolve. Mas ele disse, miserável homem que sou, quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar disso? E aí ele mesmo responde dizendo assim, em Deus, Jesus, esse sim é capaz de me livrar. Eu preciso dele. Eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele. O pobre de espírito sabe que por mais que ele seja forte, só Deus pode levar ele para os céus. A Bíblia fala de um homem assim, que esqueceu o que é ser pobre de espírito. Esse homem chama-se Sansão. A Bíblia diz que Deus chama a mãe de Sansão e diz a ele, seu filho será um dos homens mais fortes da terra. Na sua cabeça nunca vai passar navalha. O símbolo da sua força será o seu cabelo. Mas eu digo uma coisa, esse homem não pode, em hipótese nenhuma, se misturar com mulheres estrangeiras. Sansão cresce, e Sansão vai se tornando verdadeiramente o homem mais forte que já existiu na terra, ou que a gente saiba, de verdade. A Bíblia diz que com um queixar de um boi, Sansão mata 1000 homens. Ele era terrivelmente forte. Mas esse homem vai perdendo a humildade, vai se perdendo nele mesmo. E ele começa a se tornar arrogante. E começa a se misturar com mulheres que Deus disse para que ele não se misturasse. E quando os seus pais falam com ele, ele ignora, porque ele não é pobre de espírito, ele é autossuficiente. Até que se envolvem com uma mulher chamada Dalila, e essa mulher tira dele toda a sua força. A Bíblia diz que Sansão termina cego, vazado dos olhos, pelos seus inimigos, amarrado nas colunas do palácio. E lá naquele lugar,
Sansão começa a esvaziar-se de si mesmo. E ali, naquele momento, é que ele consegue compreender o quanto ele era arrogante. E ele diz: Deus, por favor, me perdoe. Mas é um momento tão tardio na vida dele, que ele compreende que não tem mais retrocesso. Ele não pode voltar mais. A soberba o levou até aquele lugar. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Todo soberbo, ele já começou a cair. Você não começa a cair quando você peca, você começa a cair quando você se torna soberbo. Porque você começa a se achar acima de tudo. E aí naquele lugar lá, nos últimos momentos, Sansão diz, ele faz uma oração de arrependimento. E ele diz: Senhor, a última frase que ele diz, que morra eu e todos os filisteus. Ele morre com a sua arrogância. E ele destrói ali os palácios, e morre ele, morre aqueles homens que o prenderam. Porque ele esqueceu de ser pobre de espírito. Ao contrário de Cristo. Cristo, no auge da sua fama, do seu poder, Deus chama ele para ir para a cruz. A Bíblia diz que ele chega no Getsemane, começa a chorar e orar, a se angustiar. O seu corpo começa a jorrar sangue. Antes mesmo dele sofrer qualquer dor, ele estava sofrendo a dor interna, uma briga interna entre o seu espírito e a vontade de Deus. E lá naquele momento ele se rende, e ele diz: todavia seja feita a sua vontade. E ali do Getsemane sai um homem feliz para viver a glória de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você compreende, seja feita a sua vontade, então você compreende que o seu lugar é no reino dos céus. Eu não vou viver como eu quero, do jeito que eu quero, mas eu vou viver do jeito que Deus quer. É como Ele quer, é assim que eu vou viver, e eu vou ser feliz assim. Eu não preciso me arrogar ao sabedor de todas as coisas, ou querer impor tudo o que eu desejo. Existe uma teoria, um ensinamento sendo colocado entre essa geração, dizendo assim: o que importa é ser feliz. Mas Jesus vai dizer que ser feliz é obedecer à vontade de Deus, é ser pobre de espírito e não fazer o que eu quero, o que me dá prazer. Ser feliz não é viver para o prazer, ser feliz é viver para o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. O segundo caminho que Jesus aponta sobre ser bem-aventurado, ser feliz, é chorar. Ele diz: felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. O primeiro mecanismo de defesa do ser humano é o choro. Quando nós nascemos chorando. Você já percebeu isso? Quando você nasce, o primeiro sinal de vida é que você está chorando. Quando você chora, é uma alegria na maternidade. Eu já assisti a alguns nascimentos de criança, e uma expectativa nossa, não é ver se o coração está batendo, se o olho está aberto, é ouvir pela primeira vez o choro. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora, o que eu acho muito interessante é que em Apocalipse, no capítulo 7, a Bíblia diz
que a primeira coisa que Deus vai fazer com aqueles que chegam aos céus é enxugar as lágrimas. Eu fico às vezes imaginando essa cena, porque a palavra diz que é o próprio Deus que vai enxugar as nossas lágrimas. Vocês já imaginaram isso? Eu fico às vezes vendo Deus assim, sabe, dá para a gente pensar no trono, na glória de Deus, mas imagina o Deus Pai, e aí você chega, não importa, tem milhares e milhares, a Bíblia diz que são milhares e milhares e milhares de todas as nações, raça e tribo, mas Ele diz, Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Aí o meu Pai e o seu Pai, você chega nos céus, e aí Ele te recebe, tira um lenço do bolso. Imagina essas coisas assim, que eu sou meio imaginador. É óbvio que a teologia não vai me permitir nunca dizer isso a vocês, mas esqueça a teologia agora. Então Ele chega nos céus, tira o lenço do bolso, e aí enxuga as lágrimas que ninguém nunca viu você chorando. Aleluia! Bem-aventurado, Jesus diz àquele povo que estava chorando, olha, vocês são felizes, porque vocês estão chorando? Porque Deus vai enxugar as lágrimas de vocês. Chorar tem um lugar apropriado em nossas vidas. Entendam isso. A Bíblia diz que tem tempo de sorrir e tempo de chorar. Tem tempo de chorar. O choro, ele tem um lugar apropriado. As lágrimas têm um lugar apropriado em nossas vidas. Ouvi um psicólogo dizer que o que tem confundido muito essa nova geração é que nós não sabemos identificar os nossos sentimentos. E isso é ruim, porque você não sabe identificar, às vezes, um sentimento de tristeza com um sentimento com depressão, sabe? Você não tem essa, você não vive, você não sabe viver de fato aquilo que você sente, você não sabe às vezes expressar aquilo que você sente. Então Cristo está dizendo, olha, chorar não é ruim. Precisamos saber chorar pela razão certa. A questão é que às vezes nós estamos chorando pelas coisas que não é para chorar. Você precisa chorar pelas as verdadeiras razões ou pelos motivos certos. E não ficar como um menino birrento chorando a toda hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. O profeta Eliseu, ele fala do templo, e ele diz que as mulheres choravam por Talmud. E eu, quando li essa palavra pela primeira vez, eu disse, por que o Senhor condena essas mulheres que estão chorando assim? Porque Talmud era o Deus do sol, o Deus da beleza, e elas estavam de costa para o altar e chorando pelo que estava lá fora. Tem uma canção que diz assim, quer chorar? Chore aos pés de Jesus. Sabe, precisamos aprender a chorar. Cristo diz, venham a mim com choros, com prantos, e eu vou responder vocês. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus, ele chorou. Jesus chora por Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém. E aí Jesus, ele ali expressa o seu lamento. É um choro. Quantas vezes eu quis te juntar embaixo das minhas asas, como uma galinha junta seus pintos. Jerusalém que mata os profetas.
Jesus chora sobre os muros de Jerusalém, tentando trazer à memória de Jerusalém aquilo que eles eram e aquilo que eles se tornaram. Jerusalém, que seria a menina dos olhos de Deus, se tornou uma nação ingrata que matava os seus próprios profetas. Jesus chora por isso. Jesus chora por aqueles que se perderam na fé, se perderam no propósito, se perderam da palavra, se perderam da intimidade com Deus. Jesus chora por Jerusalém. Mas a Bíblia diz também que Jesus chorou por Lázaro. E a Bíblia diz que quando ele viu os judeus chorando, ele também chorou. Chorou pela dor daqueles que estavam sofrendo. Sabe, Jesus, ele nos ensina que chorar faz parte da estrutura humana, mas também que o consolo faz parte do poder divino. Se você chora, tem um Deus que é poderoso para te consolar. O salmista vai dizer: bem-aventurado aqueles que levam a boa semente, andando e chorando, porque quando eles voltarem, voltarão alegres, trazendo os seus molhos. Aleluia. Se você tem andado sofrendo, chorando, saiba que vai chegar o tempo da alegria na sua vida, porque Deus vai te consolar. A Bíblia fala que o choro, ele tem um tempo. O choro dura uma noite, e pela alegria vem amanhã. Eu quero que você entenda que chorar, você não pode passar a vida toda chorando por nada. Por nada, no mínimo 50%. Tem pessoas que estão chorando por uma determinada coisa há anos a fio, e vive o tempo todo chorando. Esse choro já virou um lamento, esse lamento já virou uma murmuração. Então esse choro não é divino. Esse choro já é ofensivo, já é agressivo, já saiu do caminho da fé. Mas também não podemos dizer que não devemos chorar, que não podemos chorar. Se há razão para chorar, chore. Chore aos pés de Cristo. Chore na presença do Senhor, com prantos, com lágrimas. Se achegue a Ele. Sabe, Davi diz assim: eu chorei a noite inteira, a ponto de afogar o meu travesseiro. Davi, ele fala das muitas vezes que ele chorou, mas ele diz que em todos esses choros, ele foi consolado pelo Deus que é todo poderoso. Aleluia. Você está chorando? Não se preocupe, Deus vai te consolar. E se você é pobre de espírito, quando Ele vier te consolar, você vai receber o consolo dEle. Você vai receber o abraço dEle, e Ele vai dizer: não chore mais. Assim como Ele fez com aquela pobre viúva da cidade de Naim. A Bíblia diz que aquela mulher perdeu o marido, e agora ela perde seu único filho. E vai saindo o enterro da cidade, e quando eles viram a esquina, eles se encontram com Jesus. E Jesus olha para ela e diz: não chore mais, eu estou aqui para te consolar. Não chore. E eu fico pensando, aquela mulher olhou para Jesus, engoliu as lágrimas, né? E ele se dirigiu ao corpo e disse: para aí esse enterro aí. Colocaram o defunto no chão. Jesus tirou as coisas que cobriam aquele corpo, pegou aquele menino, aquele jovem, e disse: levanta.
Acabou. E entrega ele de volta para sua mãe. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu quero profetizar nesta noite, se há um choro na sua vida, se você vem chorando, se você está chorando, seja qual for a razão, Jesus Cristo está te dizendo: seja feliz, porque você vai ser consolado. Tenha essa esperança dentro de você, que o seu choro pode ter até durado uma noite, mas a alegria vai chegar. Glória a Deus. Quando nós falamos de consolo do Senhor, é algo muito poderoso, porque o consolo de Deus, ele vai além das palavras. O consolo de Deus, ele muda as estruturas interna e externa. O consolo de Deus, ele vai no mais profundo do nosso ser, para quebrar a estrutura que nos faz sofrer. Qual é o que a ciência faz quando alguém está em um estado de depressão ou de tristeza? Então vem o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, ele tenta levar essa pessoa até lá, aonde ela se encontra, lá no lugar da sua tristeza, e eles tentam mudar a visão daquela pessoa em relação àquilo que a faz sofrer, levando ela a se conformar ou a compreender de outro jeito, para que dali ela possa sair e encontrar o caminho da felicidade. O psiquiatra, ele vai mais além. Ele não só trabalha com as emoções, ele dá um remédio. Por que ele dá um remédio? Para que esse remédio mude a sua estrutura química, a química do seu corpo, e faça disparar ou neutralizar no seu corpo hormônios ou substâncias que, aumentadas, ajudam o seu estado de tristeza. Então aquela medicação, ela vai mexer na sua estrutura e vai fazer com que você consiga olhar para aquela tristeza e não sentir tanta dor como você está sentindo, porque ele mudou a sua estrutura química por causa dos remédios. E aí você consegue dormir, você consegue comer, consegue sorrir. É isso que a ciência faz. Mas a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, ele tem esse poder de fazer o que o psicólogo, o psicanalista faz e o que o psiquiatra faz. Eu não estou dizendo aqui que você deve ignorar esses profissionais. Entenda o que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que Deus tem esse poder. É exatamente o que ele diz assim: os que choram serão consolados. Ele vai lá no lugar da sua tristeza e ele muda a estrutura interna que te faz infeliz, que te faz triste. Ele é capaz de mudar a composição química do seu corpo e a estrutura da sua alma, para que você encontre felicidade, mesmo que ainda esteja vivendo os piores dias da sua vida. Dá um aplauso forte aí. Aleluia. Então ele diz: aqueles que choram serão consolados, porque eu vou entrar lá na estrutura, naquilo que faz ele sofrer, e vou mudar a chave, para que ele possa ter outro sentimento. Mas além disso, além de fazer essa mudança interna, o consolo de Deus, ele é capaz de mudar a atmosfera que te cerca. Às vezes é assim, um psicólogo diz, ou um médico diz: vá à viagem, faça uma viagem, vá para uma casa na praia, saia com os amigos, não é?
eles não aconselham assim, estão certos. Por que esse conselho? Para que a atmosfera que te faz sofrer, a atmosfera externa, seja mudada. Deus Todo-Poderoso, Hebreus capítulo 11 diz, pela fé, os mundos são criados. Então, quando Deus vem com o consolo dele, Ele é poderoso para mudar o que está dentro e o que está fora. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus vai mudar o que está dentro e Deus vai mudar o que está fora. Aleluia! Glória a Deus. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer assim, casais dizer, olha, meu marido não é mais o mesmo. Mudou. Eu não sei, ele não se converteu, mas ele mudou. Por causa do poder. O poder que entrou na sua casa. O poder que entrou na sua vida. O consolo que entrou. Com o consolo que você foi consolado, você começa a consolar. O Espírito que está em você começa a mudar a atmosfera que está fora. Por isso Jesus diz, quando vocês entrarem em uma casa e for bem recebido, mude aquela casa. Não é comprando móveis novos, comprando TV, nada disso. Você só precisa levantar a mão e dizer, a paz esteja neste lugar. Bem-aventurado. Nós tivemos uma experiência tão linda na nossa igreja aqui, quando as mulheres fizeram a caravana da unção. Aqui nós temos mulheres que são frutos desse trabalho. A caravana da unção era, as mulheres pegavam um carro, vários carros, e saíam pelas ruas da cidade, entrando nas casas. E aí você vai ver histórias de famílias que estavam em profunda tristeza, profunda dor, mulheres angustiadas, que quando a caravana da unção chegou, orou, e mudou a vida delas. Elas choravam, mas bem-aventuradas, porque elas foram consoladas. Diga a teu irmão assim, você vai ser consolado. Você é bem-aventurado. Você é feliz porque chora. Eu sou feliz porque eu tenho motivo para chorar. Pior é que não tem. Porque eu vou ser consolado. A pior coisa é você não ter motivo para nada nessa vida. A vida é boa quando nós temos motivos para alguma coisa, nem que seja para chorar, porque seremos consolados. O ruim é quando a gente perde o motivo da vida. O provérbio vai dizer que o doente sem esperança não tem cura. Aquele que não chora não tem cura. O que está chorando tem esperança. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe, por exemplo, quando você tem um acidente com muitas pessoas, você sabe quem são as pessoas que primeiro o socorrista vai atrás? Aquelas que estão caladas. A que está chorando, eles olham e dizem, essa daqui a gente atende depois. Porque o que chora tem esperança, está vivo, está chorando, está sentindo dor. Mas aquele que está lá quieto, calado, desmaiado, semi-morto, qual é a esperança que ele tem? Por isso Jesus diz, bem-aventurados que choram. Bem-aventurado, porque ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. É sinal de que você está vivo, é sinal que você está lutando pela vida, é sinal que você ainda quer encontrar resultados. Aleluia! Serão consolados. Os judeus estavam chorando. Jesus disse, bem-aventurados são vocês, porque vai ter consolo para vocês. Aleluia. E a última bem-aventurança que eu quero falar essa noite é: bem-aventurados humildes, porque eles receberão o que Deus prometeu. Pergunta a teu irmão assim, você está pronto para receber o que Deus prometeu? Aleluia. Ser humilde é reconhecer as suas próprias limitações, é não ser arrogante, é entender que precisa de ajuda. Você entende isso?
Quando eu sou humilde, eu entendo que eu preciso de ajuda. Eu não me importo de ser corrigido. Toda pessoa humilde, ela ouve a correção. E ela aceita a correção. Quando alguém critica, ou quando alguém fala dela, ou sobre ela, ela ouve com atenção. E ela muda. E ela pondera. Será que realmente eu estou fazendo certo? Porque a tendência do humilde é se tornar melhor. Quando você não aceita a correção, então você está perdendo o caminho da humildade. Quando você entende que não precisa de ajuda, você está perdendo o caminho da humildade. E aí você não será recompensado, porque como Deus vai recompensar? Como Deus vai dar a promessa àquele que acha que já tem tudo? Jesus Cristo conta a história de 2 homens que chegaram no templo e começaram a orar. E um era cobrador de impostos. A Bíblia diz que ele ficou lá na porta. Não que ficar na porta seja sinal de humildade. Às vezes eu estou lá na porta porque eu sou arrogante, porque eu me acho diferente de todo mundo. Isso é falta de humildade. E eu não sou capaz de sentar no meio dos meus irmãos. É uma arrogância velada. Uma arrogância com síndrome de rejeição. Eu sou arrogante na minha síndrome de rejeição, na minha rejeição. Então eu não sou capaz de me achegar às pessoas. Não sou capaz de sentar ao lado do meu irmão, de estar no meio deles. Então esse homem estava lá, mas não era porque ele se sentia assim, é porque ele estava decepcionado com o que ele era. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu não sou digno de estar no seu altar, me perdoa. E ele batia no seu peito e nem sequer conseguia levantar a cabeça, porque ele se sentia tão fraco, tão sem honra diante de Deus. E aí a Bíblia diz que chegou um outro, samaritanos, fariseu, um fariseu cheio de si, sabe, cheio da razão. E ele dizia: Senhor, eu sou melhor do que todos eles, porque eu faço jejum 2 vezes por semana. Todo bom judeu faz jejum 1 vez por semana. Ele diz: eu sou melhor do que eles, porque eu faço jejum 2 vezes por semana. Aí Cristo pergunta: quem saiu justificado? Quem foi que Deus justificou? Sabe, quando eu me acho, quando eu começo a achar que eu sou o cara, esse cara sou eu, então eu começo a perder lugar em Deus. Quando você não consegue compreender as suas limitações, você está em perigo. Se você compreende as suas limitações, então você compreende o quanto você precisa. Não é você se achar também o pobre coitado. Não é isso. É você saber até onde você é capaz de ir e até onde você não é capaz de ir. Vou dar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: se eles são apóstolos, eu também sou. Se eles pregam o evangelho, eu prego mais do que eles, eu sou melhor do que eles. Fiz coisas que Pedro e João não fizeram. Eu fiz, Paulo diz isso. Fiz mais do que eles que andaram com Cristo. Eu fiz mais do que eles. Então o meu apostolado é um apostolado verdadeiro, legítimo. Eu fui gerado por Deus, não fui arranjado. Paulo diz isso. Mas também ele diz: miserável homem que sou. Dos pecadores eu sou o pior. Eu sou pior do que todos, porque eu fui o último. Então ele sabia da sua importância como apóstolo, como homem de Deus, mas também sabia das suas fraquezas como um homem de Deus.
Ele sabia o quanto ele era pecador e o quanto ele era apóstolo. O quanto ele precisou da misericórdia, do perdão de Deus, e o quanto ele tinha feito pelo Evangelho de Cristo. Isso é ser humilde. É você ter uma ideia de quem você é, sem se soberbecer. Eu sou bom nisso, mas nisso aqui eu não sou. Eu sei fazer isso aqui eu não sei. Diz que Pelé, um grande político, chegou em um bar, em uma cidadezinha deserta, e os dois estavam desprovidos de qualquer coisa. E aí Pelé chegou para o dono do bar e disse assim: rapaz, eu sou Pelé, eu preciso da sua ajuda. Ele disse: que nada, rapaz, Pelé, o que Pelé vai estar fazendo aqui nesse lugar? Ele disse: eu sou, rapaz, eu vou te mostrar. Pegou um papel, embolou e pá. Aí todo mundo começou a aplaudir e disse: poxa, esse cara é Pelé mesmo. Vamos ajudar ele. Aí o outro chegou e disse: rapaz, eu sou político fulano de tal. Não vou dizer nome aqui para não ofender ninguém. Eu sou político fulano de tal. Que nada, rapaz, como é que você prova? Aí o cara pegou a palavra, começou a fazer um discurso lá. Daqui a pouco estava todo mundo aplaudindo, o pessoal tirando o dinheiro da carteira, entregando na mão dele. Ele disse: rapaz, o meu é um político. Cada um é bom. Você tem qualidades que ninguém tem, assim como você tem defeitos que ninguém tem. Você tem virtudes que ninguém tem. A pessoa que é humilde, ela sabe compreender isso. Quando você não é humilde, você aprende às vezes na tora, né? Aprende por imposição. Eu mesmo tinha uma vontade doida de cantar. Fiz parte de 3 conjuntos, ninguém me queria. Até eu aprender que eu não sabia cantar e reconhecer isso. Então eu precisei passar por esse processo de humilhação, de ser colocado no canto, de ser deixado de lado, até eu aprender. Porque se eu fosse humilde o suficiente para que alguém dissesse assim para mim assim: olha, rapaz, o seu caminho é outro. Você não é cantor, você é pregador. Mas quando você não é humilde, você quer cantar e não aceita que ninguém diga a você que não. Você não consegue compreender as suas limitações. Sabe, a pessoa que não é humilde é como um rei sentado no trono, sem os seus súditos. Quando você não é humilde, você tem um trono que é só seu, mas você não tem ninguém te seguindo. Você não tem ninguém do seu lado. Você não tem ninguém para dar ordem. Quando você não é humilde, você perde até os seus súditos. E quem tiver com você vai estar porque não tem outra saída. Mas quando você é humilde, as pessoas fazem questão de estarem com você. Porque sabe que você sabe quem você é. E sabe que você sabe quais são as suas limitações. Então as pessoas têm prazer de seguir alguém assim, que sabe o lugar certo, que sabe como se posicionar, sem ser arrogante, sem ferir, sem machucar. A cada dia o humilde vai se tornando melhor. Porque quem é humilde recebe o que é prometido por Deus. Aleluia. Aquele bom filho que você olha para ele e você tem prazer nele, e tudo que ele deseja você dá a ele. Bem-aventurado são os humildes, porque eles receberão as promessas de Deus. Eu quero profetizar nesta noite: bem-aventurado é você, bem-aventurado seja o teu coração, bem-aventurado, feliz seja o teu coração, que o teu coração seja um coração humilde, capaz de aprender as coisas de Deus, capaz de receber, de aprender cada vez mais e crescer cada vez mais, e que o Senhor Deus mesmo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Fique de pé, eu quero orar por você.